a todos e que tem esse grande objetivo que é, de uma forma agregada, articulada, com a participação de todos, cumprir o seu mote, que é não deixar ninguém para trás. Para me ajudar aqui nesta reflexão, tenho aqui o prazer, o gosto e a honra de estar com dois amigos brasileiros, a Adriana Ferrari, colega, amiga. Normalmente encontramos-nos sempre em sítios onde não se fala português, portanto vamos estar aqui hoje, felizmente, a poder falar a nossa língua. A Adriana é bibliotecária, trabalha na USP e é também vice-presidente da FEBAB, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecas. O Pierre, a quem eu agradeço também a vinda aqui nesta tarde, é bibliotecário de coração, certo? E é diretor executivo da SP Leituras. Antes de podermos introduzir aqui este nosso tema da tarde, dar aqui algum enquadramento sobre de que é que falamos quando falamos de bibliotecas, quando falamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e deste projeto das Nações Unidas, que achou pertinente não só convocar as bibliotecas públicas em particular, para este projeto comum, mas essencialmente compreender que é possível, através das bibliotecas, com os leitores, com os livros também, dar um contributo para a concretização deste projeto. Primeiro dizer que, apesar de o nome ser Agenda 2030 e parecer sempre que temos muito tempo até cumprir os seus objetivos em 2030, este é um projeto que vem de trás. E ele começa exatamente aqui no Brasil, na Conferência do Rio, em 2012, tem um longo percurso de documentos estratégicos, políticos, motivados e articulados naturalmente pela Organização das Nações Unidas, e numa fase mais recente, desde 2015, 2016, as bibliotecas ganham aqui um peso maior. E ganham um peso maior, como vamos ver nesta nossa conversa aqui de colegas, de amigos, de que forma é que as bibliotecas, através do livro, da literatura, mas essencialmente do acesso à informação, podem ser agentes ativos relevantes para ter impacto nas comunidades. Agenda 2030, todos nós conhecemos o documento, a televisão, os média, a rádio, o cinema, tem passado muita informação sobre este assunto. Também conhecemos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Naturalmente que para o cidadão comum ficamos muitas vezes por esta ideia mais global, mais genérica sobre aquilo que são estes objetivos, mas o documento está estruturado efetivamente nos 17 objetivos, mas subdivide-se nos 169 sub-objetivos e ainda em 241 indicadores. Não é naturalmente relevante conhecer todos estes números, nem toda esta quantidade de informação, mas é importante compreender que, para além daquilo que são os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, há um conjunto de medidas, há um conjunto de metas e objetivos que interessa ir monitorizando para poder naturalmente avaliar a sua concretização. E, naturalmente, como sempre acontece nestes documentos que são estratégicos e transversais a todos os setores da sociedade, também a Agenda 2030 tinha naturalmente três grandes preocupações. Uma preocupação de cariz ambiental, relacionada naturalmente com a questão das alterações climáticas, mas não só. Uma questão social, uma vez que um dos grandes objetivos da Agenda 2030 é exatamente esse, é o seu mote, o facto de não deixar ninguém para trás, portanto, uma grande preocupação com as pessoas, e naturalmente também uma perspectiva económica, porque não é possível hoje em dia perspectivar algum sentido de desenvolvimento mundial que não passe efetivamente pelas questões da economia. E por isso tudo também há 5 princípios fundamentais relacionados com os objetivos, mas com a sustentabilidade em geral, que são os 5 que estão aqui identificados. Naturalmente os 5 P's também, como são designados em alguma da literatura sobre este assunto, e naturalmente temos as pessoas, o planeta, porque é nele naturalmente que vivemos, e as questões relacionadas com a prosperidade, a paz e um aspecto essencial que necessitamos e que é um eixo fundamental da agenda, que é a questão das parcerias, uma vez que é impossível fazer o que quer que seja sozinho. Este é um exemplo do projeto que em Portugal a Associação Portuguesa de Bibliotecários, mas também a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas passou a dinamizar nos últimos anos, e eu vou pedir aqui às minhas colegas Ana e Célia para poderem fazer o favor de partilharem convosco esse material de divulgação que fizemos num projeto em Portugal em 2019 e que é naturalmente o local onde vocês podem encontrar mais informação sobre aquilo que na área das bibliotecas públicas e aquilo que em Portugal tem sido feito sobre este tema. Há muitos documentos mais especializados ou mais de divulgação
associados à temática do envolvimento e da participação ativa das bibliotecas públicas no contexto da Agenda 2030. Aqui temos documentos que foram traduzidos aqui pela minha colega Adriana Ferrari e pela FEBAB também, e este último aqui do lado direito, que foi traduzido em Portugal. Portanto, estas relações Portugal-Brasil já vêm de trás neste projeto também de parceria e de cooperação comum e devidamente articulada. Há um relatório importante, datado de 2017, que é importante termos em conta, porque muitas vezes encaramos e olhamos e vemos as bibliotecas e as bibliotecas públicas em particular como aspectos, como serviços e como espaços muito mais vocacionados apenas para as questões da promoção da leitura, para as questões da literatura, para as questões de eminentemente do lazer, e este documento vem exatamente relembrar de que forma é que o acesso à informação, que é possível obter também através das bibliotecas públicas, é um fator essencial para garantir o desenvolvimento da sociedade, para garantir o desenvolvimento das comunidades e para garantir que as populações podem adquirir novas competências com vista naturalmente à sua evolução e ao seu progresso. 5 ideias-chave também desta abordagem, desta forma como as bibliotecas públicas se relacionam com os seus utilizadores, se relacionam com as suas comunidades. Naturalmente, esta percepção que às vezes parece óbvia e banal, mas que não a aplicamos no nosso dia-a-dia, que é esta ideia de que juntos efetivamente somos mais fortes e porque é que é essencial procurarmos parceiros na comunidade. Parceiros que podem ser outras bibliotecas públicas, mas idealmente também que podem ser outros parceiros que na nossa comunidade e que na nossa sociedade nos possam ajudar a alavancar e nos possam ajudar a conseguir atingir os objetivos a que a Agenda 2030 se propõe. Naturalmente também precisamos de mais atos e menos palavras, ou seja, é importante que no trabalho que as bibliotecas têm vindo a desenvolver, e aqui o Pierre vai-nos apresentar um pouco mais o que é que aqui o sistema de bibliotecas de São Paulo tem vindo a fazer, que constituam evidências de que não é só uma intenção, mas é efetivamente uma estratégia e um propósito específico para as bibliotecas conseguirem dar uma resposta efetiva. E por outro lado, naturalmente, marcar uma posição. Hoje em dia é muito comum dizer-se, e é verdade, que as bibliotecas não são só livros, as bibliotecas são os tais espaços de informação, de capacitação, de fortalecimento das comunidades, e é importante também compreender de que forma é que cada biblioteca pode ajudar a sua comunidade a desenvolver-se e de que forma, naturalmente, é que o acesso à informação pode ser uma vantagem estratégica para o cumprimento desse objetivo. Depois, naturalmente, que bibliotecas são importantes, os espaços, os edifícios, mas as bibliotecas são essencialmente os serviços. Então é cada vez mais importante que a biblioteca saia fora do seu espaço, que a biblioteca saia fora das suas instalações e que vá ao encontro da sua comunidade. E, naturalmente, também um aspecto importante, que as bibliotecas ajudem a mudar opiniões e visões, porque estamos a falar de um conceito que todos nós que estamos aqui hoje nesta sessão, se fizéssemos aqui uma sondagem rápida, todos nós temos uma ideia de biblioteca, já que o conceito é muito enraizado, está muito presente na literatura, no cinema, na televisão e nos média, mas efetivamente as bibliotecas têm vindo a sofrer uma alteração enorme nas últimas décadas. Não são só os locais de silêncio, os locais de estudo, os locais onde só há livro, em que quem gosta de ler pode ir e que quem não gosta de ler parece que não pode entrar. Falava há pouco exatamente com o Pierre sobre isso, mas são efetivamente espaços de descoberta, espaços de aprendizagem, espaços onde é possível as pessoas surpreenderem-se, certo, Pierre? Uma das ideias também que é importante que seja passada para a comunidade é que as populações, quando se dirigem à biblioteca, compreendam que aquele edifício, que aquele serviço, que aquele equipamento social, cultural de proximidade está naturalmente alinhado com esta estratégia e que afirma e que mostra de forma pública e inequívoca de que está comprometido com este objetivo comum, que é a Agenda 2030 e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Depois desta introdução e tentar explicar porque é que Portugal traz aqui no seu pavilhão na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, passava agora então a palavra à minha querida amiga Adriana Ferrari para nos dar aqui também uma perspectiva da sua experiência como vice-presidente da FEBAB e daquilo que está acontecendo neste momento aqui no Brasil, nesta temática das bibliotecas públicas. Está em ordem, né? Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos, todas e todes. Que delícia, né? A gente está aqui falando de biblioteca, né? No templo do livro, né?
mas a gente aqui somos, né, somos nós três aqui, militantes, atuantes da leitura e das bibliotecas, porque não é só as bibliotecas não são só suas coleções, como a gente tem falado bastante, e não só falado, mas vivenciado isso. Você pode pôr minha apresentação, por favor? Eu acho que eu tenho que fazer um negocinho, que nem você fez, né? Ô, Bruno, eu quero dizer que a legenda passou, todo mundo entendeu, né? A legenda foi ótima. Quem traduziu, perfeito. Queria agradecer os tradutores que estão aqui conosco. Os tradutores simultâneos, né? Como o Bruno falou. Bom, não, acho que eu não vou falar dos livros, não. Não sou eu a pessoa, eu vou falar das bibliotecas. Mas, assim, falar um pouquinho que a FEBAB, né, como o Bruno falou, que agora eu estou como vice-presidenta, mas são mais de... Ixi, a gente começa a falar quanto tempo que a gente trabalha no lugar, acusa a idade, mas eu sou um prodígio, então não façam contas. Mais de 15 anos que eu trabalho aí no movimento associativo, a FEBAB é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, e nessa linha do tempo que o Bruno colocou aí dos trabalhos da IFLA, a gente vem trabalhando desde 2007, exatamente para mostrar que as bibliotecas elas são parceiras estratégicas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso porque o acesso à informação, quem nunca, né? A informação certa, no momento certo, faz você ter uma tomada de decisão e que melhora a sua vida. Então, esses locais que podem garantir o acesso gratuito a qualquer informação, só pode ser um lugar, as bibliotecas. Então, essa defesa, e dentro dessa defesa que a gente vem trabalhando. E trabalhando, falando, né, como a gente brinca aqui no Brasil, a IFLA diz, as bibliotecas são parceiros estratégicos da Agenda 2030, mas a gente tinha que falar com os profissionais das bibliotecas que nós somos parceiros estratégicos da Agenda 2030. E isso a gente tem feito desde 2017 e tem tido bastante resposta. Mas também para falar que as bibliotecas são mais que as suas coleções, para também a gente sair, né, daquele estereótipo, né, quando fala biblioteca, como o Bruno falou, tá, então eu quero estudar, eu vou na biblioteca. A biblioteca é aquele lugar cheio de livro, geralmente com alguém pedindo silêncio, né, aquela, né? É que nem quando fala África, né, fala África, você só vê a savana como se a savana representasse tudo que tem, né, no continente. Então, a gente começou a trabalhar também num diálogo com a sociedade civil, porque nós aqui no Brasil, a gente não tem cultura, né, de biblioteca, porque nós sempre tivemos um sistema frágil, né, de bibliotecas, né? Eu falo que, às vezes, as pessoas me diziam, Adriana, você quer falar sobre a biblioteca do futuro? Eu detesto fazer esse discurso, porque eu quero falar da biblioteca do presente, porque a gente está correndo, né? As bibliotecas do futuro terão uma inteligência artificial. Eu quero biblioteca com porta, com edifício, com gente lá trabalhando. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós, da FEBAB, nos juntamos a outras instituições da sociedade civil organizada, sobretudo ONGs. Nós formamos o grupo de trabalho, né, que, na verdade, nós entramos nesse grupo de trabalho, o grupo de trabalho da Agenda 2030, porque vocês sabem que o governo Bolsonaro, ele simplesmente entendeu, ou não entendeu, sei lá, que a Agenda 2030 é uma pauta esquerdista, comunista, então, que não é um plano de Estado, então a gente não tem nenhum instrumento, nem nada. A Comissão Brasileira de Monitoramento dos ODS foi destituída, então a gente só tem o monitoramento da sociedade civil. E neste monitoramento, que a FEBAB faz parte, portanto, as bibliotecas fazem parte, nós lançamos agora, dia 30 passado, o relatório Luz, que é exatamente como que está a Agenda 2030, né? Como é que estão os avanços ou não avanços, que é o que a gente vai ver. Então, de todos os objetivos da agenda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 168 metas são relativas ao Brasil, porque por conta do clima, por conta de onde a gente está também.
E eu vou dar só alguns spoilers, eu convido vocês a lerem esse relatório, porque é o que a gente está falando, né? Então, apenas uma meta teve progresso satisfatório. 110 metas estão em retrocesso. Então, aqui tem esse quadro assustador, ou seja, com total descompromisso do governo. Lembrando que a Agenda 2030 não é uma agenda somente do governo, mas é o governo que tem a maior responsabilidade, por assim dizer. E aí a gente tem dentro do relatório Luz, a gente mostra 3 eixos, né? No social, só para dar um spoiler aqui de um dado, é que a gente tem hoje no Brasil não só a Covid, né, que é a epidemia do Covid, mas a epidemia da fome. Nós temos 33 milhões de pessoas passando fome e 58,7% dos domicílios brasileiros, as famílias estão com algum grau de insegurança alimentar. E aí eu pergunto para vocês, meus colegas, como a gente dissemina a leitura, como a gente faz mediação de leitura onde as pessoas estão morrendo de fome? Então, acho que é esse desafio que a gente está falando, né, das bibliotecas fazerem, de fato, a diferença nos territórios onde elas estão. E aqui tem outros dados, eu vou passar para o eixo ambiental. Quem assiste à televisão, pode ser qualquer uma delas, porque não dá para não falar que a Amazônia está sendo queimada, né? Então, que o Pantanal está sendo queimado. E aí a gente vê aí que, apesar de tudo isso, como a gente fala muito, né? Não tem dinheiro. Olha, a gente tem só 41% do orçamento que este governo colocou executado nessa área. Então, olha lá, 79% de desmatamento total a mais. Quer dizer, nós estamos falando de acabar com o nosso país, nós estamos falando da Agenda 2030, de acabar com o nosso planeta. E o planeta não tem plano B, gente, é esse o planeta. A Terra, a gente faz parte desse planeta. E aí, para falar do eixo econômico, antes que vocês comecem a cortar os pulsos, eu vou passar rápido, né? A gente está vendo aqui, né, a imagem da irresponsabilidade. Quer dizer, mesmo os recursos que são, teoricamente não, que são poucos, né, por conta da PEC também, que limitou o teto de gastos, mesmo assim o governo não executa. Mas não é porque ele não executa porque ele não quer, porque é a pauta dele, é deixar a gente sem educação, sem saúde e sem cultura. Então, aí vocês podem ver, né, alguns dados, né, esse dado alarmante, né, da precarização do trabalho, né, postos de trabalho, mas olha só onde está aumentando, teoricamente, os postos de trabalho. E para nós, mulheres, a situação é pior, porque a cara da pobreza ela é uma cara feminina, ela é a cara da mulher negra. Então, a gente ainda tem este desafio. E eu gosto de dizer que bibliotecas em tempos de pandemia e de pandemônio, que é esse governo, a gente tem que estar aí trabalhando como sermos líderes no uso ético da informação, a gente ser realmente agentes de transformação, porque por menor que você possa acreditar que uma biblioteca, eu não sei quantos de vocês trabalham em bibliotecas, mas existe um poder ali que a gente pode fazer valer, e o lugar da biblioteca na reconstrução do tecido social. Então, a gente vê respostas das bibliotecas, eu não vou falar do Brasil inteiro, mas nesses momentos muito críticos, as bibliotecas se organizaram para quê? Para ajudar a dar comida, com os itens de higiene, e isso continua acontecendo nas bibliotecas do Brasil. Né? Bibliotecas que entenderam que não poderiam só estar na internet, porque temos também a questão da... como é que fala? Brecha? Desigualdades, a exclusão, eu sempre esqueço essa palavra em português, está vendo? Acontece. A exclusão digital, então, não adianta a gente falar que tudo está no digital, todo mundo tem celular. Meu Deus, nós vimos que no começo da pandemia, o governo decidiu brilhantemente colocar um aplicativo para as pessoas poderem acessar o recurso. Ninguém podia poder descer o aplicativo ou ter banda de internet para acessar um programa de renda mínima. Então, aqui as bibliotecas entenderam isso e muitos bibliotecários, bibliotecárias foram para as comunidades em meio de pandemia. E tem muitos exemplos, trouxe um só.
Ai, Jesus! E aqui falando de uma outra parte que eu acho importantíssima a gente falar, que é falar com a sociedade. E, nesse sentido, o nosso, né, clube de leitura aqui do Brasil, o Capítulo Brasil, nós fizemos uma parceria, CBL, FEBAB e principalmente a FENELIGE, e conseguimos selecionar de 1.100, olha, é um número cabalístico, 1.111 livros em competição, 175 livros, que são livros de literatura, que vão falar sobre todos os ODS. Então, eu convido vocês a ver esse livro, que eu acho que está faltando também, porque que eu acho que esse clube é muito importante. Porque não é a questão da mediação de leitura por si só, é a gente também levar a pauta da agenda. A Agenda 2030 é uma agenda de todos nós. Todos nós. Então, a biblioteca pode, sim, por meio das crianças, das famílias, nos seus programas, reverberar a agenda, e principalmente pensando que estamos em ano de eleição e é preciso reverberar que a Agenda 2030 é um pacto assinado antes deste governo, portanto, tem que ser cumprido. E aqui, por fim, mostrar que a FEBAB também construiu um caderno, né, que é nosso lema, que vai ser o lema do nosso evento, Bibliotecas por um Mundo Melhor, porque, de fato, a gente acredita que as bibliotecas podem construir, sim, uma sociedade mais justa, mais humana, igualitária, sustentável, com bibliotecas de todas as tipologias, cada vez mais inclusivas e diversas. Obrigada. Obrigado, Adriana. Como disse há pouco, quando distribuímos esses postais, efetivamente o mote para esta sessão era exatamente o Clube de Leitura dos ODS, que a Organização das Nações Unidas criou e que em 2019 abriu para Portugal e Brasil, porque até essa altura não havia uma lista de títulos que foram escolhidos em Portugal e no Brasil que integrasse a língua portuguesa. Em Portugal, essa seleção foi feita pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, teve a parceria também da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e essa lista de livros que está disponível nesse site, que nós distribuímos nesses postais há pouco, se alguém não tiver, depois no final temos aqui mais para distribuir, e fizemos exatamente uma lista de livros que fossem, em primeiro lugar, para crianças, porque era esse o objetivo do projeto inicial das Nações Unidas para o Clube de Leitura do Livro, mas nos dois países optámos também por alargar essa seleção e por incluir também obras de ficção também para o público adulto, porque consideramos naturalmente que seria uma estratégia de, através do incentivo da promoção da leitura, mas também de fazer chegar tópicos relevantes no âmbito da Agenda 2030, que podiam ser mais facilmente apreendidos e consciencializados por parte das pessoas se fossem lidos, às vezes num contexto não técnico, de um livro muito denso sobre ecologia ou sobre desenvolvimento económico ou sobre sustentabilidade ambiental, mas lendo um romance é possível naturalmente também ficarmos mais atentos a estas questões da Agenda 2030 e dos 17 ODS que nos devem naturalmente preocupar a todos. Para conhecer um pouco melhor então a realidade aqui do sistema de bibliotecas de São Paulo, convidava então o Pierre a mostrar-nos o trabalho excepcional que tem sido feito. Obrigado. Boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui com vocês, com a Adriana, com o Bruno e com todas e todos vocês, né? Então, muito obrigado por estarem aqui. Eu vim aqui com uma missão ingrata, que é primeiro falar depois do Bruno e da Adriana. Mas eu vim com uma missão também mais simples, que era de mostrar um pouco como é que a gente está conduzindo, vamos dizer, esse alinhamento de bibliotecas e de ODS, em especial aqui no estado de São Paulo. Tá? Deixa eu me entender aqui. Pronto. Então, há, evidentemente, por tudo que o Bruno colocou, uma identidade imensa entre o que é a missão das bibliotecas, e em especial das bibliotecas públicas e de acesso público, né, mas com as bibliotecas de todas as tipologias, e os objetivos da Agenda, da Agenda 2030, né,
da ONU, né? Se a gente for olhar cada um desses objetivos, né, a gente vai identificar oportunidades incríveis para bibliotecas, muitas das quais estão em curso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tido uma certa dificuldade no meio das bibliotecas de integrar na comunicação, né, dessas ações e dessas atividades a agenda, porque a agenda ela é uma agenda, ela é um guia, né, mas ela é também um modo muito efetivo para a gente fazer o advocacy das ações das bibliotecas públicas e das bibliotecas de ação pública, né, no sentido em que unifica um pouco a linguagem, mostra que estamos todos indo numa direção, né, e nos legitima quando a gente vai conversar com outros parceiros que não são propriamente do mundo da biblioteca. Também é preciso que se entenda, como o Bruno falou aqui, que quando a gente está falando de biblioteca, a gente precisa apagar um pouco essa imagem de que a biblioteca é só o acervo, ou de que a biblioteca é só leitura, né? E trazer para dentro a imagem do que são as bibliotecas contemporâneas, principalmente as bibliotecas públicas contemporâneas, né? Que são plataformas de conhecimento. São Casa da Palavra também, evidentemente, são locais de encontro nas cidades, um dos poucos locais de encontro que realmente é gratuito e onde você não deve nada, né? Você entra e pode ocupar do jeito que você quer ocupar, né? E a missão das bibliotecas é colocar pessoas em contato entre si, com materiais, com conhecimento, com herança cultural e tudo mais. A partir desse entendimento, existe uma aproximação com todos os objetivos, né? Mas antes de falar de mais... Antes de continuar falando, eu queria mostrar para vocês um vídeo que justamente é um vídeo, a gente fez uma edição, né, curta, do vídeo sobre o Clube de Leitura da Agenda 2030. Tá? Esse foi o primeiro, foi um desafio que nos foi lançado pela FEBAB, pela Câmara Brasileira do Livro e pela FINLIGE, né? E nos foi lançado quando estávamos com a biblioteca fechada, né? Sem poder abri-la por determinação das portarias aqui em São Paulo, né? E nós tivemos que repensar tudo isso do ponto de vista, promovendo isso de modo virtual. E o resultado, o resumo do resultado, é esse que eu vou mostrar para vocês. Vocês estão ouvindo o som? Vamos começar, gente? Dá uma pesquisa, assim, ó. Dá uma pesquisa de mão, porque ler é uma coisa. Tem que ler folha nova na escola. Igualzinho a um livro de Ana Maria Machado, com ilustrações de Maria José Aceto, editora moderna. Tantas pessoas no mundo, cada qual mais diferente, mas acho que sou sempre muito igual a muita gente. Tem gente branca, tem preta, tem gente que é amarela, tem grandalhão e baixinho, tem chonchudo e maristeca. Cabelo cacheado ou cabeça bem assim. Mas acho que a maioria, na tristeza e na alegria, a gente bem misturada. Olha que casa bonita de uma avó. Eu acho que ela está fazendo crochê. E uma das netas está no chão, olhando para a linda, ou para a televisão. Se eu fosse alguém frustração, eu acho que seria aquela menina linda em cima da minha. Tem que foto engraçado. Virem tudo alto, tem livro na favela. Tem a avenida de asfalto, tem a escadinha alviena. Um mora com pai e irmão, outro tem uma mente de irmão. Tio e primo de montão, madrinha e sei lá que mais. Nem com mãe de avó, quando foi ficar em casa. Também tem filho dos pais, ou
tem frio, quero quente. Adora brincar com amigo, precisa de proteção. Na ameaça, Relava quando tem sede, gosta muito de um abraço quando sente cansado, quer dormir em promover. Cada um tem seu segredo, quer gritar, está vulgado, adora minha presença, quer olhos está com medo, justiça sem motivo, chora quando machucado, quer dentro sem silêncio. tem todo tipo de gente, cada um do seu jeito. Desconhecido, parente, cada qual com seu defeito. Mas igual ao diferente, tem um coração feito, merece o mesmo respeito. Um sonho ou vida real precisam ter chance igual, do mesmo direito. A Biblioteca de São Paulo está participando, junto à FEBAB, Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, a CBL, Câmara Brasileira do Livro, a FUNILIGE, Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil, de uma ação internacional da IFA, ligada à literatura infantil e juvenil e os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Esse vídeo faz parte dessa ação. Se a gente pudesse ter escolha feita talvez as coisas mais importantes, o que você escolheria? Eu queria pôr um rato e um cachorro, mas se der certo, a metade que eu vou vai ser um gato. Fala aí, ô! Qual a escolha? A primeira é que eu gostaria que todo mundo tivesse direito à cultura. E a segunda é que todo mundo tivesse direito a estudar o que quisesse. Eu gostaria de escolher também, porque cada pessoa tem uma escolha para si mesmo. Então, eu só fazeria a minha escolha de dar a escolha para todo mundo, porque nem todo mundo quer a mesma coisa. Acho que uma escola eu vou na acatar. E a escolha não ter que viver o coronavírus assim como a gente está vivendo é uma escolha muito importante. Podia ser para o mundo todo essa. A minha escolha é feita para as mulheres. Essa escolha eu também queria, Denise. E acima de tudo, eu gostaria que todo mundo tivesse escolha de amor. Eu também queria muito, viu, gente? Eu também, Sofia, Amelie, Vitor, dá vontade fazer todo mundo, eu também queria essa escolha mais importante de todas. Muitos beijos para vocês, se cuidem, fiquem em casa. Eu também vou. Bom, isso na voz desses meninos e meninas é sensacional, né? O vídeo é mais comprido, mas não vai dar tempo de mostrar todo aqui, né? Na sequência dessa ação, durante esse ano, o SISEB, o Sistema Estadual de Bibliotecas, junto com a Biblion, né, que é, evidentemente, a BSP e a BVL, estão promovendo uma série de 17 encontros desses. Essas crianças que vocês viram são frequentadores da Biblioteca de São Paulo, né, que foram reunidos à distância por causa da pandemia, né, e que formam uma pequena comunidade já, né, e o programa continua com 17 sessões, uma para cada objetivo de desenvolvimento sustentável, né, e que vão gerar, além das sessões, vão gerar 17 pequenos vídeos para serem distribuídos e vão gerar 17 podcasts para crianças e jovens, abordando livros desse maravilhoso catálogo feito sob a égide da FUNILIGE, né? Também queria lembrar que o SISEB está promovendo, aliás, amanhã e depois estão todos convidados, o seminário
internacional de biblioteca pública e comunitária, o Biblioteca Viva, acontecendo lá no Centro Cultural Rebouças, né? E na terça e quarta, então amanhã a partir das 9 horas, né? E na quinta-feira à tarde nas duas bibliotecas. Vai ter uma capacitação na Biblioteca de São Paulo, outra na Biblioteca Vila Lobos, né? E depois a gente espera que o pessoal do seminário venha para cá. E eu mencionei o seminário porque esse é um seminário tradicional já, né? Acontece, está na sua 13ª edição. Ele começou justamente discutindo o que deveria ser uma biblioteca do século XXI, e ele vem trazendo essa discussão ano a ano, né? A Adriana é uma das fundadoras desse seminário, das criadoras desse seminário, né? E o seminário ele traz gente de fora, que ele discute o estado da arte, vamos dizer, do trabalho das bibliotecas públicas. Os trabalhos que são submetidos ao seminário, todos têm que apontar com quais objetivos, com qual dos ODS ou quais dos ODS estão alinhados, né? Como maneira de promover essa ideia dentro do sistema estadual de bibliotecas, das bibliotecas alinharem seus programas ou vincularem seus programas às ODS. Bom, aí estão as 17, né? Lembrando que, dentre essas 17, há uma que, inclusive, menciona em seus objetivos bibliotecas públicas e o papel que as bibliotecas públicas têm na promoção de todas as ODS, né? Que é a 16. Né? E aqui, agora, queria fazer uma rápida passada sobre ações que estão sendo feitas e que não necessariamente estão sendo vinculadas, mas que poderiam ser vinculadas às ODS. Né? Vou lembrar que a Adriana nos mostrou alguns exemplos que aconteceram durante a pandemia e um pouco depois no Brasil. Né? Eu diria que Juína, no Mato Grosso, a biblioteca está integralmente associada às ODS, e toda a política cultural de Juína está associada às ODS, né? E em vários municípios você vê ações alinhadas. Né? Um momentinho. Bom, então, a primeira delas, quer dizer, a erradicação da pobreza, né? Nós temos várias bibliotecas, e aqui eu estou mostrando fotos da BSP, da BVL, né? Por exemplo, a ODS número 1, né? Com oficinas de empreendedorismo, o acesso à internet justamente para as pessoas que têm dificuldade de ter acesso, né? Mas uma série de outras atividades que acontecem nessas e em outras bibliotecas e que estão alinhadas com os ODS, e esse alinhamento deveria ser mais salientado. Né? Programas de tecnologia, programas de empreendedorismo, que acontecem dentro de bibliotecas, né? Oficinas de elaboração de currículo, né? Serviços de acesso, naturalmente, disponibilização de informações sobre emprego, serviços de cooperação com as redes locais de proteção e assistência. Tudo isso faz parte da missão dessas bibliotecas e, no caso da BSP e da BVL, faz parte do seu programa diário de serviços e atividades. Né? O objetivo 2, fome zero e agricultura sustentável. Bom, a primeira coisa a lembrar foi que, realmente, quando a pandemia se declarou e o isolamento começou, e tudo muito atrapalhado, né, as bibliotecas voltaram, né, ao essencial. Quer dizer, o que as pessoas estão mais precisando? Né? Não adianta eu fazer um monte de programinha virtual, né, se eu não estou atendendo a necessidade do utente da biblioteca. Né? Então, evidentemente, a ideia era comida, proteção e leitura. Né? E muitas bibliotecas fizeram esse esforço de coletar doações de alimentos, de material de proteção, de água,
e juntar a livros, né? Algumas bibliotecas comunitárias chegaram a doar seus acervos. Claro, depois a gente corre atrás de novo do acervo, né? No momento, as pessoas estão precisando e não é aqui, porque aqui está fechado. Então, doemos o acervo inteiro. E doaram os seus acervos, né? Associados sempre a responder a demandas básicas de alimentação e de saúde, né? Nós temos bibliotecas no Brasil. No Ceará, nós temos um exemplo magnífico de biblioteca fazendo um trabalho junto à população rural, no sentido de melhorar a capacitação dessas pessoas e para que elas troquem informações entre si, né, na área rural. Existem bibliotecas no mundo de sementes, né, que são geniais. E isso não é na Finlândia, não, aqui na Argentina tem, né, no Ghana tem, na África, né, na Costa do Marfim. Bom, sintonia com agenda, com saúde e bem-estar, né? Vários programas, campanha de vacinação dentro das bibliotecas, as oficinas de jogos de xadrez, yoga, né? A Biblioteca Villa-Lobos tem um programa de yoga, né? Palestras, encontros sobre saúde e por aí vai, né? Educação de qualidade, aí nós temos aí realmente é o reino, né, onde a biblioteca nada de braçada, né? Tem muita coisa acontecendo, né? Desde a pré-infância, quer dizer, Lê no Ninho, que é um programa para crianças de meio ano a 4 anos de idade, mas cujo foco está nos cuidadores, nos pais, né? Para compartilhar a ideia de que um momento afetivamente carregado, positivamente carregado, em torno da herança cultural da própria família, né? Mas da comunidade, da sociedade, né? Que está expresso nas parlendas, na música, nos livros, né? Manusear livros de imagem, tudo isso faz parte de tornar a família mais feliz, em primeiro lugar, né? E de criar pessoas mais interessadas na sua herança cultural, mais curiosas, possivelmente futuros leitores, né? E vai até cursos, né, específicos, e aí uma série de programas, né? Em verde, eu salientei os programas voltados para o sistema de bibliotecas públicas do Estado, né? O Notas de Biblioteca, que é um programa de capacitação permanente, na verdade, em assuntos de biblioteca, cadernos de práticas, que são cadernos onde se compartilham as experiências das diversas bibliotecas do sistema, e o Espalhafatos, que é uma oficina de criação literojornalística, digamos assim, né? E que agora, esse ano, com a ajuda das bibliotecas e da Biblion, a gente está levando, tá fazendo junto com várias bibliotecas do interior, que são oficinas em que os próprios jovens e as crianças produzem uma publicação para jovens e crianças que frequentam as bibliotecas, né? Aí temos a Biblion, né? Quem não conhece, Biblion é a biblioteca digital gratuita de São Paulo. Ela começa como não uma biblioteca alternativa, né? Mas como uma biblioteca que compõe um ecossistema de oferta de serviços de biblioteca, ou seja, ela só funciona bem se a biblioteca presencial está bem alimentada e interage com ela, né? Quem tiver curiosidade sobre esse projeto, tem um stand aqui do lado, o Biblion, né? Logo aqui, podem visitar. Eu tenho um vídeo aqui, mas eu acho que eu vou passar batido, porque vocês vão ter oportunidade de ver isso lá, tá? Agenda de gênero, né? Tem muita atividade, né? O 6 e o 7, que são água potável e energia, né? Então, coligação da biblioteca com virada sustentável, está aberto para todas as bibliotecas, né? Fora as práticas das próprias bibliotecas, né? Trabalho decente e crescimento econômico, né? Então, oficina para negócios, cursos de culinária, de doces, tudo isso acontece em bibliotecas, né?
empreendedorismo, já falei, né? Ações ligadas à inovação, né? Então, oficinas maker, você sabe, quer dizer, como biblioteca é local de construção autônoma de conhecimento, esses movimentos todos começaram em biblioteca. A própria ideia de acesso público à internet começou em bibliotecas públicas, né? Os oficinas maker começaram em bibliotecas públicas, mundo afora, né? São pauta para as bibliotecas, né? Redução das desigualdades, a ação junto às comunidades, né? Então, os chamados programas extramuros, né? Que trazem uma ideia que está muito presente hoje nas bibliotecas, que é a biblioteca não é o prédio. O prédio é uma ferramenta da biblioteca, a biblioteca é a ação, a biblioteca é o que está acontecendo entre as pessoas, né? Consumo e produção responsáveis, e aí eu pus o videogame até com uma provocação, porque não adianta a gente fingir que esse mundo não existe, nós temos que lidar com isso e temos que ajudar as pessoas a criarem uma consciência crítica da produção. Existe uma produção de games no Brasil maravilhosa, que ninguém conhece, porque quem está mandando na gente é o mainstream. E a biblioteca tem que mostrar isso, tem que mostrar que existem alternativas, tem que mostrar que isso é uma linguagem, as pessoas precisam conhecer essa linguagem para saber lidar com ela, né? E, inclusive, para se defender de quando essa linguagem não é usada apropriadamente, né? Todas as ações ligadas ao clima, ao meio ambiente e tal, né? Isso é o painel da vida da Biblioteca Vila Lobos, né? Nós estamos com um projeto agora que foi aprovado para estender esse painel da vida, né? Sintonia nas ações de serviço social, paz, justiça e instituições eficazes. Aqui as bibliotecas são mencionadas, né? E é basicamente isso, tá? Então, era só para dar um panorama, quer dizer, essas ações, eu mostrei muitas ações das nossas bibliotecas, mas tem ações dessas acontecendo em muitas bibliotecas, né? E o que nós certamente precisamos, enquanto equipes de bibliotecas, ou quem fizer parte de equipe de biblioteca, é começar a usar essa linguagem das ODS nos nossos programas e usar o guia que isso nos fornece para trabalharmos todos numa direção e para, como se diz, galinha boa é a que cacareja sobre seus ovos, né? A cacarejar sobre os nossos ovos e dizer, olha, bibliotecas são sim, não para o futuro, são para hoje e são para todos, né? E isso é o que nós temos que fazer. Muito obrigado. Obrigado, Pierre. Tivemos aqui duas apresentações diferentes. A apresentação da Adriana trouxe-nos dados mais efetivos de análise e de investigação sobre o que é que está a acontecer efetivamente no Brasil quando se pensa na aplicação da Agenda 2030 e da medição dos seus impactos e dos seus indicadores. E o Pierre, naturalmente, como é que as bibliotecas públicas, se estiverem atentas às suas comunidades, podem dar resposta. Estamos naturalmente aqui na Bienal do Livro e o mote desta sessão era exatamente o Clube de Leitura da ONU, e nós já tínhamos falado muito até antes desta sessão sobre este assunto. E antes de depois também passar ali às perguntas do nosso público, duas questões que pedia respostas breves à Adriana e ao Pierre. Em primeiro lugar, quando estamos a falar às vezes de realidades sociais, em que, como a Adriana, como estavas a dizer, quando as pessoas têm fome, quando têm dificuldade em ter um sítio para dormir, quando não têm emprego, como é que vamos tentar que elas tenham algum interesse e alguma mobilização para as questões da leitura? E, por outro lado, também, quase por comparação ou por desafio, como é que podemos aproveitar que o Clube de Leitura da ONU, através da seleção de livros que nós vamos fazendo e da sensibilização que fazemos de todos, de quem tem algum tipo de carências e não, pode ser usado? Como é que achas que nós podemos fazer este equilíbrio naquilo que são os desafios que as bibliotecas enfrentam com a comunidade? Na sua língua, eu vou responder a pergunta de $1 milhão, né? Não, é um desafio, Bruno, porque quando a gente traz esses dados, né, não dá para você falar só da mediação de leitura. Quer dizer, então, as bibliotecas nesses territórios, né, elas precisam
contribuir de fato, né, ser porta-voz dessas comunidades, preencher espaços de participação social, quer dizer, existem espaços, às vezes menores e maiores, claro que na esfera federal não existe, mas nos territórios, nos municípios, a gente tem espaços de participação, então eu acho que a biblioteca pode ser... Você tinha comentado até sobre uma ação, né, de um país, qual que era o país pobre lá que você tinha falado? Finlândia, um país pobre desse. Sim, eu vou pensar um país e já te pobre digo. como desse, que a biblioteca faz esse diálogo político, né? A gente tem um pouco de medo de falar de política, porque não, a gente tem que fazer esse diálogo de posicionamento, de defesa. E eu acredito muito que, além de ser o edifício da biblioteca com as suas coleções, ele pode contribuir também para que as pessoas entendam o que é direito, o que as pessoas entendam quando a gente está falando sobre a Convenção Universal dos Direitos Humanos, que a gente está aviltando todo dia. Então, eu acho que o clube de leitura ajuda a gente a também entender isso, né? E a literatura infantil e juvenil, aí, assim, a minha inveja santa, né? Que esses autores são gênios, porque eles falam de temas muito complexos de forma simples, né? De forma que toca as pessoas. Então, acho que dá para a gente combinar, às vezes, situações. Nós estamos vivendo um momento muito polarizado aqui no Brasil. Então, eu acho que essas leituras vão dizer assim, olha só o que você tem direito, olha só do que nós estamos falando. Nós estamos falando de saúde para todo mundo. Quem pode ser contra? Nós estamos falando de comida para todo mundo. Quem pode ser contra? Então, acho que essa vai ser a mágica, né? E eu sempre falo, para finalizar, que quem tem amigo nunca está sozinho. O PR, a gente já está se comprometendo a ver, né, na biblioteca digital, porque o acervo é um problema nas bibliotecas, a gente não tem políticas públicas que mantêm os acervos, então a gente está trocando aqui figurinha com o PR para a gente identificar na biblioteca digital gratuita, para que vocês, né, que as próprias bibliotecas tenham esse material à mão, certo, PR? E a gente trabalhar também com essa literatura de super qualidade. Então, acho que é um pouco isso. Tá? Obrigado, Adriana. A pergunta para o Pierre, depois deste catálogo, não é, tão maravilhoso e tão diversificado e abordagens diferentes, e porque a Agenda 2030 coloca as bibliotecas na questão do acesso à informação e enquanto polos essenciais do acesso à informação, grande parte dos exemplos que trouxeste não eram necessariamente de acesso à informação e saíam também fora daquela questão habitual, que é a biblioteca dá apenas resposta ao objetivo 4, que é o que está associado à educação, mas aqui nestes exemplos todos trouxeste exemplos para os 17. E a pergunta era como é que vocês aqui no sistema de bibliotecas de São Paulo conseguem olhar para esta diversidade de abordagens diferentes e conseguir fazer sempre essa ligação com as necessidades que imagino que numa cidade como São Paulo sejam diversas, mas como é que vocês conseguem fazer essa articulação entre os objetivos e as necessidades, não deixando de ser uma biblioteca, não partindo para ir, não invadindo outras áreas de intervenção da cidade? Essa, de novo, é uma pergunta que, na verdade, isso é um exercício, né? Nós não temos uma resposta pronta e nós, certamente, não estamos assegurando uma resposta pública à altura de toda a população. E quando eu falo nós, eu falo no conjunto das bibliotecas públicas, né? Não tenho o direito de falar em nome de, mas à luz do que a gente vê acontecendo, né? Nós estamos precisando fazer muita coisa. E a essência para a gente é sempre lembrar isso, quer dizer, até abordando um pouco o que foi falado na primeira pergunta, quer dizer, bibliotecas são plataformas são locais de encontro. Então, a biblioteca, antes de tudo, ela é um local de acolhimento e ela é um local de expressão, que deveria permitir a expressão, que deveria permitir, inclusive, a fome se expressar, né? Se eu puder dizer um pouco poeticamente, talvez poeticamente demais, mas ela deve funcionar. Isso significa o quê? Significa a biblioteca realmente estar focada na sua comunidade,
realmente está focada no seu público e está pensando em como atendê-lo, né? E esse é um desafio. Há muita desigualdade também em como as bibliotecas estão encarando esse desafio. Nós temos bibliotecas, às vezes bibliotecas muito pequenas, que estão encarando esse desafio extremamente bem, né? E nós temos bibliotecas muito grandes, às vezes, que estão encarando muito mal esse desafio, né? Tem de tudo, né? E certamente todos temos estamos em débito com realmente nos alinharmos na comunicação em torno da ideia das ODS, né, para ganharmos força junto. Por isso que eu volto a dizer, quer dizer, as ODS para as bibliotecas são um enorme desafio, mas são uma oportunidade sem igual, né? São uma oportunidade da biblioteca mostrar para a comunidade, mostrar para os gestores o poder que ela tem, né? A potência que ela tem, como justamente uma caixa de ressonância para comunidades potentes, para pessoas potentes, né? Então, acho que essa é um pouco como eu responderia isso. Mas nós temos muito que fazer, muito. É verdade, Pierre. Obrigado. Temos tempo para uma pergunta, um comentário, alguma partilha de uma experiência mais específica que alguém tenha tido com bibliotecas, sobre a agenda. Não sei se há bibliotecários aqui nesta nossa sessão, ou utilizadores de biblioteca, usuários de biblioteca, lá estou a falar esta língua estranha. Não temos? Uma pergunta aqui à frente. Se faz favor. Boa tarde. Eu queria saber se nesses tempos de delírios de ideologias e tudo mais, se as bibliotecas elas vêm passando por um processo, as bibliotecas públicas vêm passando por um processo de censura das suas obras, dos seus acervos, e se isso de alguma maneira acabou impactando o clube de leitura. Nós tivemos alguns episódios de censura, né? A gente teve relatados episódios de censura. Eu acho que você é aqui de São Paulo? Não sei se você lembra, antes da pandemia, primeiro foi com relação a uma ação que estava sendo feita de leitura nos presídios, né? E a FEBAB fez uma campanha que era Biblioteca Sem Censura, isso antes da pandemia, no ano que antecedeu a pandemia, e nós começamos a coletar relatos, né, de bibliotecas que tinham, sim, tido acervos censurados por várias razões, né, ou diretamente ou indiretamente, de livros. Então, a gente está no site da FEBAB e tal. Isso não impactou no clube de leitura em si, mas a gente sabe que isso é uma coisa que nos assombra, e na defesa de que as bibliotecas devem ser os espaços mais democráticos, né, que existem, onde todas as leituras têm que estar acessíveis, a gente fez essa campanha e a gente, de tempos em tempos, faz um monitoramento sobre isso, né? Então, agora, o que acontece, na verdade, é que, como não há muito recurso para a compra de livros, isso fica meio... você acaba vendo a censura dentro das escolas na adoção de leituras específicas. A gente acaba percebendo mais, não na biblioteca, porque não é uma censura que foi em cima de um livro que foi comprado, né? Mas nas escolas a gente também... Então, a gente tem feito essa campanha para poder reverberar e a biblioteca ser, de fato, esse lugar de garantia desse acesso, né? Enfim, de diálogo, né? O porquê dessa censura. Mas no clube não afetou, tá? Se eu puder só acrescentar rapidamente, talvez alguns de vocês conheçam um programa que nós temos no estado de São Paulo chamado Viagem Literária. É um programa em que a gente executa junto com bibliotecas nos vários municípios, né? E que normalmente leva ou conversas com autores, é um programa para incentivar vamos dizer, a programação cultural das bibliotecas, né? Então, normalmente leva contações de história, leva autores, às vezes de um município para outro, né? Às vezes daqui de São Paulo, às vezes do resto do Brasil e tal.
E esse programa ele é tocado em parceria com bibliotecas locais, cuja governança é dos municípios, né? Nós já tivemos, não foi só uma vez, né? Tivemos algumas vezes, não muitas, graças a Deus, mas algumas vezes tivemos episódios, por exemplo, em que livros destinados a jovens, né? Teve cidade que quis se retirar do programa, ou quis tirar a biblioteca do programa, porque os livros falavam de sexo, né? Ora, se a gente não pode falar de sexo com jovens, né? Eu diria, fazendo uma piada de mau gosto, que na minha idade não faz mais muito sentido, né? Se tem que falar de sexo com alguém, é com jovens. Mas, então, esse tipo de episódio, vira e mexe, acontece aqui, acontece... Eu imagino que aconteça no Brasil inteiro, de vez em quando, um episódio desses. E aí a gente tem que peitar, né? Tem que dizer, olha, isso que é o programa é assim, né? E encontrar os parceiros locais, porque esta é uma maneira de empoderá-los nessa discussão, né? Para que eles não virem vítimas, realmente, desse tipo de questão, né? Na Biblioteca de São Paulo, na Biblioteca Vila Lobos, que compram livros semanalmente, porque a gente tem condição de fazer isso, né? São exceções no Brasil e no Estado, né? A maior parte das bibliotecas não tem essa chance, né? A gente não sofre nenhuma censura, né? Mas há pressão de usuários, né? Não, como que vocês estão pondo esse livro, como vocês estão... Esse é um diálogo permanente, porque a biblioteca, quer queira, quer não, está fazendo uma seleção, né? Nenhuma biblioteca tem tudo sobre tudo, né? Muito menos as nossas, que trabalham muito a questão da aproximação da leitura num primeiro nível e tal. Então, você sempre, às vezes involuntariamente, está deixando de pôr luz onde a luz deveria ser colocada e tal. Então, para evitar isso, bibliotecas têm que falar com suas comunidades e tal, né? Não tem outro jeito de escapar disso. Obrigado, Pierre. Obrigado também a todos os que estiveram aqui esta tarde connosco. Deixava um desafio e 2 convites. O desafio é que, certamente, depois desta sessão de hoje, para quem ainda não tinha compreendido, ouvido falar ou conhecido ainda a Agenda 2030, estamos certos que, durante esta Bienal e quando forem para casa, vão passar a olhar para a literatura, para os livros, de uma forma completamente diferente. E o objetivo da Agenda 2030 também é esse, é este projeto mundial que nos convoca a todos, que exige a nossa participação, porque só assim é que será possível cumprir o objetivo, que é não deixar ninguém para trás. O convite é que, naturalmente, na literatura brasileira, que é fantástica, será mais fácil para vocês poderem identificar alguns destes 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas convidar-vos aqui, neste mural que tem aqui do vosso lado, é a comitiva de escritores portugueses que trouxemos aqui à Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Então, as fotografias e os nomes, mas do outro lado da parede está a livraria que trouxemos também, e convidar-vos a conhecer a obra destes autores portugueses. O segundo convite é que não se levantem, fiquem para a sessão seguinte, porque é mais um exemplo exatamente de como é que, através da literatura, nós conseguimos fazer cruzamentos, neste caso, com a possibilidade de descobrirem o país extraordinário e muito bonito que é Portugal. Adriana e Pierre, mais uma vez, obrigado por terem estado connosco, obrigado também por terem estado aqui. Até já.